Olá, boa noite a todos. Deus em Cristo Jesus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Quero que você me dê a oportunidade de poder chegar na tua casa, chegar nesse momento através dessa live, poder transmitir para você uma palavra de Deus para a tua vida. É uma oportunidade muito importante para todos nós, nesses dias em que nós estamos vivendo. Nós podemos estar unidos em Cristo Jesus, tendo a oportunidade de nós poder nos comunicar, nos ligar cada vez mais em Cristo. E que Deus abençoe a tua vida. E que Deus renove a tua fé, renove as tuas forças e nos faça cada dia mais vencedores em Cristo Jesus. Eu estou muito feliz de poder estar junto com você nesse momento. Por mais que a distância nos obrigue a ficarmos longe um do outro, mas nós queremos estar ligados em Cristo Jesus. E se você puder compartilhar esse post, quiser compartilhar esse link para que mais pessoas possam ouvir, mais pessoas possam ver esse vídeo, que você possa compartilhar. Compartilhe no seu Facebook, no seu WhatsApp, com mais pessoas, para que eles possam acessar essa live e poder receber também essa mensagem da parte de Deus. E que Deus abençoe cada um de você que está começando a assistir esse vídeo agora, que está aqui na Irlanda, que está no Brasil, em outros lugares, meus amigos dos meus amigos, que Deus te abençoe em nome de Jesus. E é uma oportunidade de nós poder compartilhar algo da parte de Deus para a tua vida. Fica comigo até o final. Receba essa palavra, receba a oração que nós estaremos fazendo e para nós podermos estar cada vez mais juntos. Também compartilha comigo aqui o seu pedido de oração, a sua necessidade que você tem, aquilo que você está precisando, para nós estarmos orando juntos, um pelos outros. Eu acredito que é um momento muito importante nós estarmos unidos, tanto por ligação, por mensagem ou por meio de comunicação, compartilhando algo aqui, seus pedidos de oração, sua necessidade. É momento de nós estarmos unidos. A Bíblia diz que em todo tempo ama o amigo, e na angústia, momento de angústia, se ama o irmão. Então nós queremos eu quero ser um irmão para você. Que Deus te abençoe, que Deus possa nos ajudar a sermos fortes um ao outro. Amém? Quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica que está escrito em Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. A partir do versículo 1. Romanos capítulo 12, a partir do versículo 1. Eu quero mandar um abraço muito especial para o meu irmão Maurício. Ele é da cidade de Juí, é minha família, meu irmão de sangue. Maurício, Deus te abençoe. Estou com muita saudade de você, dos meus sobrinhos, da minha cunhada. Dá um beijão nessas crianças, no Pietro e na Micaela. Deus abençoe, tô com muita saudade de você. Deus te abençoe, meu irmão. Também meus irmãos, outros irmãos de Ijuí também, a Tatiana, Marcelo, Gilmar. Que Deus abençoe vocês e os meus outros irmãos que moram em outras cidades. Nós somos em muitos também, né?
minha sogra também, a dona Vera Colhados. Deus te abençoe, minha sogra. Um beijão no seu coração, Deus te dê saúde. E abençoe também a nossa querida vozinha Margarida, que está na UTI. Nós vamos estar orando também pela avó Margarida. Que Deus abençoe a senhora e te dê força para continuar cuidando com tanto zelo e tanto amor da dona Margarida. Vamos ler a Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Outras versões dizem da vossa mente, para que experimenteis quais sejam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós, cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos. Compartilha com nós, Senhor, reparte com cada um de nós essa palavra que o Senhor nos deu. Ministra no coração de cada um neste momento, em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, através desse vídeo. Fala conosco através dessa transmissão ao vivo que nós estamos fazendo. Alcança a vida de cada um, a vida de cada família, a vida de cada pessoa. No nome de Jesus. Amém. Queridos, todos nós sabemos e nós estamos muito cientes da situação em que nós estamos vivendo nos dias atuais. É muito comum na nossa roda de amigos, o nosso grupo de pessoas, as nossas conversas dentro de casa, nós tratarmos do assunto referente a esse vírus, a essa pandemia que está acontecendo em todo mundo, aonde se iniciou no ano passado ainda, onde se iniciou essa epidemia que se alastrou pelo mundo todo. É muito comum nas nossas conversas do dia a dia nós nos preocuparmos, nós entrarmos na internet, nós pesquisarmos quantos casos tem no Brasil, quantos casos tem na Irlanda, quantas pessoas já morreram, como é a situação atual no mundo hoje. Todos nós somos estamos muito ligados nisso nos nossos dias de hoje. A gente conversa com alguém e a gente pergunta, como que está a situação aí? Eu, particularmente, recebo todo dia mensagens e mensagens de meus amigos, dos meus irmãos lá no Brasil. Aí no Brasil, recebo mensagem de pessoas me perguntando, fiquei sabendo que está muito complicada a situação aí. Sim, está bem complicada. A Europa hoje é o foco de toda essa epidemia. Por exemplo, nós temos aqui na nossa vizinha Itália muitos e milhões milhares de casos. Nós temos agora na Espanha, que está se alastrando cada dia mais, pessoas e pessoas morrendo todos os dias, e é questão de 400, 500, esses dias nós ficamos sabendo de 800 pessoas que foram mortas por questão do vírus. Temos na Alemanha muitos casos, e inclusive aqui na Irlanda todo dia sobe mais de 100, 200 casos por dia, de novos casos. Então nós estamos vivendo um momento muito tenso no nosso dia.
nos nossos dias atuais. E isso acaba sendo algo muito normal nos nossos meios de comunicação. As notícias que nos são dadas trazem dados que nos assustam e que fazem nós pensarmos com muito mais cuidado em relação à nossa vida. Nós vimos aqui na Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo falou: irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. O próprio apóstolo Paulo, ele vem nos dizer: se apresentem. E ele vem dar um conselho para a igreja de Roma, naquela época, um conselho que é muito importante, é muito interessante nós analisarmos, que ele fala sobre a nossa vida. Ele está direcionando essa mensagem para a nossa vida, para nós nos apresentarmos a Deus como um sacrifício vivo. Ele está falando em relação a um tema que ele está pedindo para nós estarmos na presença de Deus. E nós sabemos que nesses dias atuais, o importante, o fator principal é nós estarmos na presença de Deus. Apesar de tudo o que está acontecendo, apesar de toda a situação em que nós estamos vivendo, o importante, o principal, é nós estarmos na presença de Deus. O próprio salmista Davi, ele dizia o seguinte: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que Davi dizia aquilo? Porque Davi tinha prazer em estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Qual é o nosso prazer nos dias de hoje? Com as nossas igrejas fechadas, com os nossos templos físicos fechados. Por exemplo, aqui na Irlanda, nós já estamos há mais de 2 semanas com as portas do nosso templo fechado. Nós não nos reunimos já faz mais de 15 dias, 2 semanas que nós não nos reunimos, e a determinação do governo é que até o final do mês de abril, todos os órgãos, todos os prédios, igrejas, reuniões, teatros, enfim, escolas estejam fechadas até o final do mês que vem. Então nós vamos ficar aí há mais de 1 mês com as nossas igrejas fechadas. E qual deve ser o nosso prazer? É nós nos reunirmos com a nossa família, nos reunirmos na nossa casa, voltarmos a fazer aquelas velhos cultos domésticos, reuniões familiares, reunir ali você, seus pais, sua mãe, seus filhos, reunir a sua família e estar na presença do Senhor. Se apresente a Deus. E o apóstolo Paulo fala algo muito interessante, que ele diz no versículo seguinte, que se apresentam a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, e ele vai dizer que é o vosso culto racional. Quando nós falamos de culto racional, nós estamos falando que nós estamos usando a nossa mente, nós estamos usando o nosso intelecto, nós estamos usando a nossa sabedoria, nós estamos fazendo algo consciente. Quando o apóstolo Paulo fala para que é o vosso culto racional, nós estamos falando de inteligência, de saber o que nós estamos fazendo na medida da necessidade. Quando nós vivemos uma situação como hoje nós estamos vivendo, em meio a essa crise, em meio a essa epidemia, nós não devemos agir pela emoção.
Nós vemos muitas e muitas pessoas tomando atitudes na emoção. Nós estamos vendo pessoas criticando as medidas e as decisões que são tomadas por questão de cuidado, para que esse vírus, para que essa situação não aumente, para que os casos não aumentem. Nós estamos vendo, por exemplo, os comentários das próprias pessoas, conhecidos nossos que moram na Itália ou que são natural da Itália, dizendo o seguinte, que quando foi determinada a situação do governo lá, para que as pessoas ficassem em casa, que eles haviam iniciado a quarentena, nós sabemos de pessoas, casos, de que as pessoas pensaram que estavam de férias e começaram a sair das suas casas, começaram a se encontrar nos parques, nas praias, em vários lugares, foram se visitar, acreditando que estavam em férias. E aí que a questão começou a aumentar cada vez mais e hoje nós vemos a situação que está hoje lá. Então, quando nós falamos de racionalidade, sermos racionais, nós estamos falando em agir com sabedoria, de cumprir com as nossas obrigações, de cumprir com as determinações que foram impostas. É nós sermos racional. Não é que quando fala-se para não se visitar, e aí é aí que você vai visitar, não é essa situação. Quando fala não se visitar, é para você ficar em casa, é para você se cuidar, para você não se expor. Não é o fato de nós sermos cristãos, o fato de nós acreditarmos em Deus, que nós não vamos ser contaminados pelo vírus. Muito pelo contrário, é pelo fato de nós sermos cristãos que nós devemos de tomar cuidado e agir com racionalidade as medidas que nos são impostas e as determinações que são impostas para a nossa vida. É isso que é nós sermos racionais, é isso que é nós agirmos com a nossa mente. Quando fala para manter distância, para manter distância. Quando fala para higienizar as mãos, é para higienizar as mãos. Quando fala que é para tomar bastante água, é para tomar bastante água. Toda hora está tomando água. É realmente tomar cuidados que são necessários nós tomarmos os cuidados. Então, quando fala de racionalidade, é realmente nós sermos racionais. Nós agirmos com a nossa mente, nós agirmos com o nosso entendimento e nós tomar cuidados necessários. Então o apóstolo Paulo ali ele dizia, né, para que nós possamos fazer e exercer o nosso culto racional, é sermos racionais mesmo, agirmos com o nosso entendimento. E ele diz assim, e não sede conformados com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e do vosso entendimento, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita, né? E agradável vontade de Deus. Então, quando nós falamos sobre mente, quando o apóstolo Paulo aqui fala sobre a mente, nós evitamos frisar bastante isso. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo momentos difíceis. E quando a gente fala isso, a gente vê em relação, por exemplo, o que é uma quarentena. O que é você ficar em casa, se cuidando, é você e sua família se cuidando em relação a não se contaminar, a não proliferar o vírus. É você ficar em casa, então isso cria um tédio, acaba criando um desespero, um tédio, uma tristeza nas pessoas, porque todas as pessoas que são ativas, que têm a sua rotina de trabalho diariamente, sabe que é muito difícil você ficar em casa, se afastar das pessoas, se afastar do seu trabalho, se afastar muitas vezes da sua família, de pessoas que você ama por prevenção, por precaução. Então isso acaba criando algo na mente das pessoas que, por exemplo,
uma tristeza, uma solidão, um desespero. E isso é muito propício e é muito fácil para quem não sabe administrar isso, cair em depressão, cair em uma tristeza, cair em um momento de solidão. Aqui no país em que nós vivemos, tem um número muito grande de estudantes, de turistas, de intercambistas, pessoas que vêm de outros países, principalmente do Brasil. Aqui nós temos muitos brasileiros e estudantes que vêm para passar um período de intercâmbio, seus 8 meses, 1 ano, 2 anos, pessoas que vêm e que muitos deles acabam morando sozinhos, dividem apartamentos, dividem um quarto com mais pessoas, mas às vezes não são nem amigos, são somente conhecidos. Então não é aquela pessoa que você vai ter a intimidade de compartilhar suas tristezas, as suas frustrações, os seus desesperos. Acabam se sentindo sozinhos realmente. E nesse período, muitos foram demitidos, saíram dos seus trabalhos, foram demitidos porque restaurantes fecharam, lojas fecharam, então estão em casa. Estão fazendo o quê? Nada, porque as escolas cancelaram as suas aulas, os trabalhos, demitiram esses estudantes e eles estão sozinhos. E quem vai cuidar dessas pessoas? Quem vai cuidar da mente dessas pessoas? Quem vai cuidar do coração? Quem vai cuidar dos sentimentos? Quem é que vai se preocupar em dar uma atenção, em estar presente com essas pessoas? É um momento muito difícil. É um momento em que a mente acaba ficando desocupada porque saiu da sua rotina natural, saiu do seu processo natural de vida para ficar em casa. E aí se isola em casa, se isola sozinho e não tem nada para fazer e a mente fica à mercê. E o que fazer nesse momento? Como cuidar da mente? Como cuidar do coração? Quando a depressão muitas vezes bate, quando a solidão bate, o que fazer? Aí o apóstolo Paulo ele vem e diz para nós, e tem uma passagem que o apóstolo Paulo diz: tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama, sejam esses os vossos pensamentos. O apóstolo vai dizer: não fica se desesperando com tristeza, não fica pensando em coisas que não é boa, não fica pensando em coisas que não é agradável. Ele fala que renove o vosso entendimento, renova a vossa mente, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O apóstolo Paulo já vem da segunda vez esse mesmo conselho para nós usarmos a nossa mente com coisas boas. Não usar a nossa mente com coisas que não é agradável, com coisas que não vêm de Deus. Então, o meu conselho para todos nós que estamos passando por esses momentos difíceis, não fica se desesperando com as notícias. Não fica se desesperando. Eu comento isso com a minha própria esposa. Eu digo, a gente não tem que ficar procurando em notícias coisas ruins, coisas que vai fazer a nossa mente muitas vezes deixar de viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu digo, a gente tem que ministrar para nós mesmos coisas que são boas para nossa própria vida, coisas que são boas para nossa mente, coisas que são boas para o nosso dia a dia. Estamos vivendo momentos de tensões, estamos vivendo momentos de desespero e de coisas que nos fazem muitas vezes pensar o dia todo nessa situação. Mas nós devemos de usar nossa mente somente com aquilo que é bom,
somente com aquilo que é agradável, com aquilo que Deus preparou e Deus reservou para nós. Eu quero, em nome de Jesus, ministrar na tua vida que Deus tem coisas boas para nós. Deus tem coisas... A Bíblia diz aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e muito menos desceu no coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para nós. É aquilo que Deus tem preparado para nós. O salmista Davi, ele dizia no Salmo 91, nós estamos vivendo o compartilhamento, nós estamos compartilhando muito, estamos acreditando muito no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Então, o que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É nós estarmos na presença de Deus. É nós estarmos ligados com Deus. O profeta Isaías, ele mesmo já dizia que... porque o Espírito de Deus está sobre mim. Então, o Espírito de Deus está dentro de nós. Qual é o segredo nessa última hora? Qual é o segredo nessa época que nós estamos vivendo? É nós estarmos na presença de Deus. Nada mais do que isso. Nada mais nos interessa. Nada mais nos assusta. Nada mais nos preocupa quando nós estamos na presença de Deus. E eu ouvi uma ministração de uma pastora que ela deixou convicto na nossa vida, uma ministração que ela dizia: o fato de nós estarmos em Deus não é que nós estamos imunes a essa situação, não, muito pelo contrário. Se nós chegarmos a passar por esse problema, chegarmos a sermos infectados por esse vírus, nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, e nós temos que ter fé. Nós temos que ter fé de que nós vamos passar por isso com Cristo. A diferença é que nós estamos com Cristo. Nós podemos ser contaminados, mas nós vamos enfrentar essa dificuldade, vamos passar por esse problema com Cristo, com fé nele, de que ele é a nossa força, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E o salmista ele vai dizer que nós podemos passar por dias escuros, podemos passar por tribulação, podemos passar por tantas coisas nessa vida, mas Cristo está conosco porque Ele é a nossa força. Cuide da sua mente, cuide do seu coração, cuide nesse momento muito mais ainda. Não é tempo de nós vivermos despreocupados com as coisas de Deus. Não é tempo de nós vivermos afastados da presença de Deus. Não é tempo de nós brincarmos. A gente ouve muito isso. Não é tempo de nós brincar. Não é tempo de nós viver despreocupado. Não é tempo de nós vivermos uma vida de qualquer jeito. É tempo de nós estarmos na presença de Deus. É tempo de nós estarmos ligados com Deus, firmes com Deus. Se nós orávamos, é tempo de nós orarmos ainda mais. Se nós buscávamos a Deus, é tempo de nós buscarmos ainda mais, porque Jesus está voltando. A volta de Jesus, ela é iminente. Ela pode acontecer a qualquer momento. E os sinais estão aí. Os sinais estão todos aí de que Jesus está voltando. E o que o mundo está nos mostrando? Sequências de fatores, sequências de acontecimentos que nos levam a acreditar de que realmente o que Jesus nos falou, o que Jesus nos ministrou, é muito verdade, de que ainda não é o fim,
mas já é os sinais do fim. Já é os sinais de que Jesus está voltando. Então, para você, meu amigo, para você, meu irmão, para você, meus queridos e meus amados irmãos, vamos estar firmes com Cristo, cuidando do que mais nos importa, o que mais nos interessa, que é a nossa mente e o nosso coração. Não pensarmos naquilo que não é bom, não pensarmos naquilo que não é agradável, naquilo que nos afasta da presença do Senhor, mas pensarmos naquilo que agrada a nossa mente, o nosso coração, que são as coisas de Deus, aquilo que vem de Deus. E que Deus nos abençoe, e que Deus nos ajude, e que você possa ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. Guarda isso no teu coração. Existem pessoas precisando de uma palavra sua, uma palavra que somente você tem. Deus te deu uma mensagem. Deus te deu capacidade de ministrar vidas, de cuidar de vidas. E agora é época, mais do que nunca, de você ministrar nas vidas das pessoas que estão precisando. Existem pessoas que estão com a sua mente preocupada. Existem pessoas que estão com o seu coração preocupado. E você está firme com Jesus. E você está firme, você está forte. Então é momento, é época de você ministrar vidas, de você cuidar de vidas. Você é um agente de Deus aqui na terra. Você é um agente do Senhor aqui nessa terra. Cuide de vidas. Ministre no coração das pessoas que estão precisando. Existem pessoas que estão com a sua mente e seu coração em desespero, porque estão passando por momentos difíceis. Às vezes estão desempregados, às vezes tiveram que fechar a sua empresa, fechar os seus negócios por causa dessa situação. E você tem uma mensagem que ninguém mais tem. O mundo precisa ouvir aquilo que Deus colocou no seu coração. Agora é época de nós usarmos as ferramentas que Deus nos deu. Cuide de vidas, cuide de pessoas, aconselhe, converse, se comunique. Às vezes se distanciando fisicamente, mas se aproximando e usando ferramentas que Deus nos deu, que é os meios de comunicação, uma mensagem de texto, uma ligação, uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem pelo Facebook, uma live. Use aquilo que Deus te deu para você abençoar vidas e ministrar em vidas. Nesse momento, eu quero orar com você. Quero orar para que Deus abençoe a tua vida, para que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe o teu coração e te dê graça e te dê força. Vamos orar, nós estamos na nossa igreja aqui numa campanha de oração pelas nações, 40 dias de clamor pelas nações, e que Deus venha abençoar realmente a todas as nações, todos os países, todo o mundo que está passando por esse momento difícil, por essa situação. Em nome de Jesus, deixa aqui o seu pedido, a sua mensagem. Eu quero abençoar a tua vida e que Deus abençoe a todos os que estão nos assistindo. Vocês são muito importantes para Deus e para mim também. Deus abençoe. Vamos orar, meus queridos, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por esse momento que o Senhor nos deu. Essa oportunidade de estarmos ministrando para essas pessoas que estão nos assistindo. Eu peço, Senhor, que o Senhor cuide de cada um dos meus irmãos. Abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Entra na casa, entra na vida, na família de todos os que estão nos assistindo. Dê uma bênção toda especial para cada um, Senhor. Estende as tuas mãos de misericórdia.
Cuida, Senhor, da vida e da saúde de cada um. Cuida dos familiares de cada um. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor cuide muito especialmente da mente e do coração de todos nós aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que realmente nós possamos ocuparmos na nossa mente, ocuparmos o nosso coração somente com aquilo que agrada ao Senhor. Assim como a tua palavra nos diz que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fama, sejam esses os nossos pensamentos. Nós queremos, Senhor, nos ocuparmos pensando somente naquilo que é bom. Em nome de Jesus, livra a nossa mente dos maus pensamentos, livra a nossa mente da depressão, livra a nossa vida da depressão, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos ajudar vidas, que nós possamos ajudar as pessoas que precisam, que nós possamos ajudar as pessoas aconselhando elas, ministrando na vida delas em nome de Jesus. E abençoa, Senhor, a cada país, abençoe a cada nação. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, muito especial, o nosso Brasil. Abençoa, Senhor, as decisões do governo. Pai, cuida do teu povo. Cuida, Senhor, dos nossos governantes lá no Brasil. Cuida, Senhor, aqui do país em que estou vivendo junto com a minha família. Cuida da Irlanda, cuida, Senhor, da Itália, cuida da Alemanha, da Espanha, da China, Senhor, cuida do Japão, esses países que estão mostrando inúmeros e milhares de casos a cada dia. Senhor, dê sabedoria para os cientistas criarem, Senhor, realmente o medicamento, a vacina que ajude a erradicar esse vírus, Pai. O Senhor é Deus de toda sabedoria e de todo entendimento e de todo conhecimento. O Senhor tem tudo nas tuas mãos e o Senhor pode todas as coisas. Cuida das igrejas em todo o mundo, papai. Cuida dos pastores que estão administrando as suas igrejas à distância, longe dos seus fiéis, longe dos seus membros das suas igrejas. Cuida de cada pastor, cuida da mente de cada pastor, de cada líder. Em nome de Jesus, nós oramos pedindo a tua bênção, pedindo o teu cuidado e a tua proteção. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco neste momento. Muito obrigado por estar participando conosco dessa live. Que Deus te abençoe grandemente. E nós continuaremos aqui, firmes em Jesus Cristo, adorando a Ele, louvando a Ele, porque Ele vive e reina para sempre. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.